Olá, muito bom dia pra você, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos meus mesquitenses, meus iguaçuanos, meus metropolitanos, meus papagoiaba, niteroense, bem-vindos a mais um programa Esportacular, que dessa vez já tem nome definitivo no nosso canal, e é exatamente desta forma que eu já começo desejando bom dia pro nosso amigo Jorel. Bom dia, Jorel. Bom dia, Breno. Bom dia, Luiz. Bom dia, Brasil. Bom dia, galera. Vamos que vamos. Bom dia, Luizinho. Luizinho está leve, muito feliz. Bom dia, Luizinho. Bom dia, Breno. Bom dia, pessoal. Vamos, que hoje tem muito conteúdo. Hoje tem muito conteúdo. E por que o Luizinho tá leve? Porque o Flamengo passeou em cima do Palmeiras do Abel Ferreira. Inclusive, implantou uma crise lá em São Paulo, porque a torcida do Palmeiras já tá indo pedir a cabeça do Abel Ferreira. Luizinho, Flamengo 2-0, você acertou o placar, 2-0 em cima do Palmeiras jogando em casa, mas ainda assim foi um placar magro pelo que o Flamengo jogou, né? Bom dia, Luizinho. Bom dia. Vamos lá, como a gente já tinha dito, né? Eu falei aqui no vídeo anterior, achei que o Abel manteve o que ele queria fazer, né? Ia se defender, veio para se defender, só que achei muito pior, ele abdicou. O Palmeiras não conseguiu jogar. Primeiro tempo foi muito travado, né? Ele conseguiu até segurar o ímpeto do Flamengo no primeiro tempo, né? Muito mordendo o jogo, fez muita cera, só que no segundo tempo não conseguiu. Né? O Flamengo fez um jogo sólido, bom, 2-0, podia ter sido maior, teve chance, mas acredito que dentro do que o Tite precisava, o placar é muito bom. E agora só não cometeu o erro que o Abel cometeu aqui no Rio, lá em São Paulo, que a gente sai com essa vaga aí na Copa do Brasil. Foi uma vitória incontestável, né, do Flamengo. A pressão e a dominância, né, dentro do campo e da torcida. E o Palmeiras veio pro Rio e sentiu muito essa pressão da torcida também, né? E é aquilo que a gente também estava falando no primeiro programa, né? O Flamengo, com suas contratações, seus estrangeiros, já está mais adaptado ao futebol brasileiro. E o Palmeiras veio com a contratação aí do Felipe Anderson e não está adaptado, efeito, né? E não está surtindo os efeitos ainda. E agora vai ser a torcida do Palmeiras também ver a primeira, digamos assim, grande pressão que o Abel está sofrendo. É verdade. E saber se a torcida não tem como segurar também essa pressão pro seu técnico. Já estão pegando no pé dele já, né? Pedindo a cabeça. Todos os anos que tá se passando, ele vem ganhando títulos importantes pro clube. Será que de fato certo essa pressão em cima dele? Até porque são 5 jogos, uma sequência de 5 jogos ruins. Se fosse 15 jogos, né, o Palmeiras realmente estivesse começando a fracassar muito, mas pô, o Palmeiras ainda tá nas cabeças, isso ainda aí, tá bem, né? Sim. É isso aí. Então, Flamengo passeou, eu tô com a estatística aqui, foram 19 chutes pro gol do Palmeiras contra 2 somente do Palmeiras. Sendo fora. que um isolou e o outro foi bloqueado, ou seja, o goleiro não fez defesa nenhuma. Ficou muito tranquilo. Foi uma dominância em cima do Palmeiras. Nenhum tipo de perigo, né? Mas era esperado isso pela parte de vocês? Porque assim, a gente falou que poderia ser um jogo tranquilo pro Flamengo. Só que foi um passeio. Eu acredito que, como já tinha dito, não esperava sim que ele fosse se defender, mas não esperava essa, como posso dizer, frigidez. O time do Palmeiras não conseguiu de maneira nenhuma. O segundo gol foi uma falha, né? Óbvio que também teve toda a categoria do Pedro e também de La Cruz de achar o Luiz Araújo, mas o gol foi uma falha do Gustavo Gomes, tentou sair jogando de uma maneira errada, até teve o Rony, discutiu com ele. Então achei o Palmeiras assim, muito realmente fraco, a realidade é essa. O Palmeiras não queria se entregar, né? Parece que tava cansado de jogar. Segundo tempo sentiu bastante a pressão, né? Como o Jorel falou da torcida, ficou muito maior, até porque também o torcedor queria ver gol. E o Palmeiras estava amarrando muito o jogo no primeiro tempo, então a pressão ficou mais forte no segundo tempo e infelizmente, graças a Deus, eles não conseguiram. Eu acho que o Palmeiras ele já veio pro Rio para esse jogo com a intenção de pelo menos levar um empate ou uma derrota possível, com menos gol possível para levar esse resultado ainda com uma vantagem pequena pro Flamengo lá pro Allianz Parque, né? Exatamente. E a gente vê muito também a mão do Tite, né? O esquema tático do Flamengo é como a gente também vinha falando.
vai fazer poucos gols, mas vai tomar poucos gols também. E o esquema tático do Flamengo é isso aí, é um compacto ali, todo mundo tocando a bola e partindo pra cima quando dá, né? Uma coisa que eu percebi, pelo menos nos jogos do Flamengo, jogos grandes que eu falo, Palmeiras, Vasco, Fluminense, foi exatamente que com esses times, o Flamengo, ele parece que quer fazer mais gols. Né? Contra o Vasco não teve a pausa, e geralmente, pô, a gente já fez 3-0 ali, vamos dar uma tranquilizada. Partiu pra cima e fez 6 gols. Então, assim, aí vem contra o Palmeiras ontem. Mesmo o placar estando 2-0, finalizou 2-0, o Flamengo ainda assim quis mais. Teve o chute do Arrascaeta, que o Everton estava no tempo certo, conseguiu pegar a bola. Sim. Então o Flamengo ainda não parou de, mesmo assim, atacar e querer mais gols, né? O Flamengo continuou avançando. Você acha que é uma mudança de tática do Tite para jogo grande e para jogo pequeno ele ainda mantém essa estabilidade de não, vamos manter o controle porque vamos pensar no próximo jogo, por exemplo? Eu acredito que o pessoal do Flamengo estava muito bem pro jogo ali. O Gerson fez uma excelente partida, De La Cruz também, então os jogadores estavam aptos. Teve a jogada do Wesley também, que ele entrou cara a cara, podia ter chutado cruzado, tentou servir o Gabriel uma bola nas costas, né? Teve até uma reclamação do Gerson no final do jogo, conversou com ele ali, cara, você podia ter chutado e tal, mas o Flamengo estava bem leve, né? Mesmo com o primeiro tempo não ter feito gols, eu achei que o time estava bem leve, estava bem tranquilo. Então acho que sim, a vontade dos jogadores e acho que deve ter rolado uma palavra do Tite ali também, que esse jogo era o jogo que o Flamengo precisava vencer e convencer. Então fez frente e fez o que poderia ter feito, né? Fez bonito, né? É só falar aqui que só não vou concordar muito que Vasco e Flamengo nunca é um jogo pequeno, né? É um campeonato à parte. Eu até te entendo do jeito que você está falando de campeonato, mas assim, realmente a discrepância e tá muito longa assim da gente chegar ao padrão do Flamengo hoje. Mas acho que o Flamengo nunca vai tirar o pé, como o Vasco também, se tiver goleando, nunca vai tirar o pé no Vasco Flamengo para fazer, para humilhar, né? Isso é como o Eurico falava, é um campeonato à parte. Mas só para descontrair, é uma zoeira, mas assim, a importância desse jogo, com certeza o Flamengo ele tentou fazer mais gol porque jogando em casa na Copa do Brasil, como é um mata-mata, tem que fazer sua vantagem, saldo, né? Tem que ter o saldo de gol para ir com a vantagem e deixar tudo encaminhado. Mas é isso aí. O próximo jogo do Flamengo é contra o São Paulo e depois volta contra o Palmeiras jogando em casa, decidindo em casa. A torcida vai estar menor porque está sendo montado um palco atrás do gol, né? Então a capacidade do estádio vai ser reduzida, talvez seja favorável para o Flamengo, ou talvez nem tanto, enfim. Mas o jogo vai ser decidido na casa do Palmeiras, mas eu vou falar sobre Flamengo e São Paulo, eu quero o palpite de vocês, já que vocês dois acertaram. 2-0, cada um falou 2-0, acertaram. Palpite para o jogo contra o São Paulo, jogando fora de casa. Amanhã, sinceramente, eu tô meio na dúvida se... Acredito que o Tite deve poupar sim alguns jogadores, até porque 2-0 não tá muito resolvido o placar lá em São Paulo, né? Então, mas acredito que o Flamengo tem um elenco muito qualificado, então tem jogadores que podem entrar e aparecer que vai dar resultado. Então, acredito que aí 2-1 Flamengo. E você, Jorel? Eu acredito como é um jogo no Morumbi e com essas questões de poder mesclar o time, acredito que o São Paulo pode ter a vantagem do jogo jogando em casa, tem que fazer seu papel, sua obrigação tá lutando pela ponta. Eu acredito que o São Paulo não perca esse jogo, mas eu acho que vai ser 1-1. Eu acho que vai dar um empate esse jogo aí. Então 2-1 Luizinho, 1-1 Jorel. Aí a gente volta na segunda-feira pra ver quem acertou esse placar. Por enquanto tá 1-1. Queria até recomendar alguns amigos nossos aí que fazem apostas pra ver o nosso programa espetacular aqui, que a galera quebra a cabeça, aposta, toma na cabeça porque não sabe o resultado dos jogos, não sabe as definições. Os dois acertaram. O desempenho tá alto aqui, rapaziada. O desempenho tá alto. O Flamengo tava, se eu não me engano, bem. Na Betano tava pagando 2 vezes mais
Ou seja, a galera que apostou no Flamengo, conforme vocês disseram, se botou 20, ganhou um trocadinho, ganhou 2 Bramas. Tem 2 Bramas, tô falando patrocínio da Brahma aí, tá vendo? Mas quem sabe no futuro próximo. Quem sabe. Então, o próximo jogo contra o São Paulo e depois volta com o Palmeiras também fora de casa. O Flamengo já vai continuar em São Paulo aí para enfrentar esses 2 times. Vamos falar sobre o Vasco da Gama. Agradei o Luizinho, agora que tem que agradar o Jorel. Ou não, porque o Vasco tomou um sacode do Atlético Goianiense jogando fora de casa. Isso. Jorel, o que houve com o Vasco da Gama? Porque, lembrando aqui, eu disse o seguinte: será que o Atlético Goianiense, sabendo que está na zona de rebaixamento, 20ª posição, vai se modificar, vai se fazer diferente para jogar contra o Vasco da Gama porque a Copa do Brasil dá mais retorno? Foi o que aconteceu e a gente falou isso também. E o placar também acertamos desse jogo aí. Um empate. E o que acontece? O Atlético Goianiense, a gente já sabe que está rebaixado. Isso já é fato que vai ser rebaixado. E eles estão querendo, pelo menos, disputar a Copa do Brasil, que é um campeonato de mata-mata, e vão dar a vida, porque é a única coisa que vai ter pro decorrer do ano, né? Trazer um trocado a mais. Isso é muito importante para esses times de menor expressão, que não tem patrocinadores que pagam bem. Então, cada fase que passa ali numa Copa do Brasil é um dinheiro a mais que entra, né? Queira ou não, se eu não me engano, eu acho que são 4 milhões para quem passa dessa 8ª de final. Já dá para pagar muito salário ali, Sim. uns 2, 3 meses de salário da equipe. Então ajuda muito e eles vão dar a vida para esse campeonato. Foi esperado, não foi esperado a pressão total do jogo que o Atlético fez contra o Vasco. Mas já era esperado que eles iam para cima, a torcida comprou a ideia do time, apoiou do início ao fim, mas é aquilo, o Vasco foi para lá, jogou por uma bola, infelizmente Coutinho não jogou bem, o time, a parte defensiva do Vasco não foi bem no jogo também, e após a modificação do Rafael Paiva ali, começou a ter expectativas de melhora no time, né? Quando ele colocou o Payet e o Souza, foi aonde o time começou a se encaixar. O Souza entrou bem ali no final, nos seus 10 minutos ali, no máximo, para acabar o jogo. Ele teve uma saída de bola muito boa e aonde ele conversou com a zaga e também deu as diretrizes ali aonde começou a se encaixar a zaga do Vasco. Agora é levantar a cabeça, vir para São Januário, essa semana aí que vai vir agora, dia 6, o próximo jogo. E aqui o caldeirão vai ferver e a gente vai, no mínimo, aí 2-0 Vasco. Já deu palpite. Palpite é 2-0 no mínimo aí. Luizinho, você concorda com o que o Jorel falou? Concordo assim, basicamente em tudo. Acho que o Atlético deu mole, a realidade é essa. Teve chance de matar o jogo, podia ter feito ali no mínimo mais uns 2 gols. No mínimo, facilmente, né? Tiveram chances, né? Mas como eu tinha falado no vídeo anterior, se acontecesse esse algo muito fora da curva. Vasco, eu não acompanhei assim mais o segundo tempo, né? O Vasco começou um pouco mal, sofreu a pressão inicial, só que, galera, vou falar uma coisa aqui, por favor, tiver criança, tira da sala. Lucas Piton não cruza, ele faz amor. E, cara, o Verratti é um atacante sensacional, né? Não tem um cara... Até eu tava conversando com o Jorel antes, pela idade dele, se ele fosse um pouco mais novo, com certeza ele encabeçava algum time grande da Europa aí. Sem brincadeira. O gol foi um golaço, o lançamento magistral, mas o gol também foi um golaço, a finalização, né? Sensacional. E, tipo assim, Vasco, acho que até pelo que aconteceu no jogo, pro Vasco, cara, foi até bom. Muito bom. O empate foi muito bom. Vasco chega pra jogar em casa leve, fazer o seu papel, 1-0 classifica o Vasco. Isso aí. Então eu acredito também que em casa o Vasco aí deve ganhar de uns 2-0, 1-0, né? Vamos ver como é que o time vai se portar, mas meu palpite seria 1-0 e 2-0 o Vasco. Ok, o Vasco joga o próximo jogo contra o Bragantino, também em casa. E a decisão contra o Atlético Goianiense é em casa. 2 jogos em casa. Só pra gente finalizar o assunto Vasco,
Coutinho não jogou bem, ainda não mostrou pro que veio. É a adaptação também. Adaptação, é. O Payet entrou bem, na opinião de vocês? O Payet, ele tá vindo de uma lesão e pelo que ele jogou ali, ele não foi mal, mas não foi o esperado também. Ele vinha jogando bem melhor antes da lesão dele. O que acontece também é que o Vasco, ele vem de uma jornada muito grande esse mês. Foram 3, 4 jogos fora de casa. O campo lá da Arena Condá, em Chapecó, tava muito ruim de se jogar, tava um campo pesado. Tem um desgaste a mais. Tem um desgaste, muito não é uma mais. desculpa, não é desculpa, porque jogar com o Atlético Goianiense, um time de menor expressão, tem que se impor, não foi o ocorrido, mas o time tava sentindo totalmente essa rotina que teve fora de casa. Agora a gente vai ter uma sequência em casa, tem tudo pra voltar a vencer e vamos que vamos, né? É isso aí. Então, próximo jogo, vocês dois falaram 2-0? Positivo. 2-0 contra o Atlético Goianiense. Esse jogo contra o Bragantino, creio que deva ser 2-1. 2-1 Bragantino? Não, contra Vasco, o 2-1 Vasco. Contra o Bragantino, também vou nesse 2x1 Vasco, 1x1 Bragantino, porque também a gente não sabe se o Um Vasco... palpite só? 1-1 ou 2-0? Não, eu vou de 1x1 porque não sei se também se o técnico lá vai priorizar botar os cabeças do time pra jogar, já que, como a gente falou, a Copa do Brasil, por exemplo, é a prioridade maior, acho, máxima. 1x1 Bragantino. Bragantino sempre apronta umas. Isso pode ser. Editor, sobe o hino do Fluminense, porque agora nós vamos falar sobre a zebra. Não sei se é zebra, se era algo esperado. A gente trata de zebra quando é algo inesperado, né? Mas eu vou colocar uma zebra filhote ali, um pequenininho, porque o Fluminense perdeu de 3-2 para o Juventude. Juventude jogando em casa. Eu tenho uma foto do Renato Augusto, que ele tá sentado no banco, ele tá desolado. Parece que o pensamento dele, o que tá acontecendo? O que eu tô fazendo aqui? Essa foto aí. Sabe, a foto dele, ele tá completamente desolado. Dessa vez não teve efeito Thiago Silva, Renato Augusto, não teve efeito Cano, não teve nenhum efeito. Fluminense, mais uma vez, mostrou o que está sendo no Campeonato Brasileiro e agora na Copa do Brasil, 3-2, né? Eu acompanhei o jogo também. O Fluminense achou um gol rápido, né? A realidade é essa, meio no susto, bem no começo do jogo. Só que rapidamente o Juventude já tomou o controle. Como a gente tinha dito, né, antes, o Juventude em casa é muito forte. Eles sabem jogar naquele campo ali, né? Tem esses times, vamos dizer também, exemplo Atlético Paranaense, que sabem jogar muito bem em casa. Eles são muito fortes, sabem jogar. Tomou o controle da partida, fez 3-1, né? Poderia ter feito até mais, né? Teve umas 2 jogadas também ali. dominou. Tomou conta do jogo. Fluminense, acho que até, não vamos dizer gol salvador, mas esse gol que achou no final ainda foi muito bom, né? Pelo que aconteceu na partida, né? Achou esse 3-2 aí, tá com saldo só de 1-0 perdendo. Eu dei o palpite 2-1. 3-2 é um 2-1. Saldo, então posso dizer também que eu quase acertei, 75%. Mas agora é aquele negócio, né? Vai pra resolver em casa. Time parecia que tinha engrenado já com essa derrota. Tem mais um jogo aí pra jogar. Então, tá numa situação boa, mas também tem que ver, né? Não sei se o Fluminense vai ter o ímpeto de fazer 2-0 em casa. 1-0 lá vai pra pênalti. Então, vamos ver como é que o time vai se portar aí pra saber. O Mano Menezes, ele mesclou o time também, né? Exatamente. Ele tá começando a ver que tem que começar a subir os jovens porque a idade do Fluminense é muito avançada, como a gente vem falando, e a são torcida... jovens que têm feito a diferença, né? Isso aí. Aí, agora, ele tá subindo os jovens para mesclar esse time, e eu creio que o Fluminense daqui a um tempo pode ser que encaixe e saia da situação da zona do rebaixamento, como a gente vinha falando, mas eu acho que a Copa do Brasil, eu acho que ainda dá para buscar esse resultado. É difícil, mesmo jogando em casa, mas tem tudo para avançar também. Tem tudo para seguir firme, como o Luiz vem falando. 1-0 vai para os pênaltis. A gente sabe que o Fábio é um dos melhores pegadores de pênalti aí do Brasil. Exatamente, cara pega. Então pode ser que o Fluminense, mesclando, jogando em casa, botando os meninos que tá voando,
pode dar certo também. Tem uma jogada ali que, se eu não me engano, eu não lembro se tava 1x0 Fluminense ou se tava 1x1. O Marcelo, ele entra, assim, bem de frente, aquele próprio Cauã Elias. Tava aberto na direita. Pô, se o Marcelo serve ele, era uma jogada muito perigosa. Acho que o Marcelo tentou uma pedalada e acabou perdendo o lance. A galera ficou na bronca, né? Porque era o garoto que vinha fazendo gols. Podia ser uma jogada muito mais perigosa ali. Então, a garotada tem que ver, né? E se nesses lances a torcida e os caras não abraçar, o nervosismo dessa garotada também, a gente não sabe como que eles vão se adaptar às vaias. Reagir, né? Reagir às vaias. Então, assim, é melhor abraçar nesse momento que é os moleques que estão levando o time do que ficar avacalhando os moleques agora, né? O próximo jogo do Fluminense é contra o Bahia, jogando em casa, né? E depois volta contra o Juventude. Contra o Bahia, placar magro, Bahia vence. Como que vai ser isso aí? Bahia, adversário fortíssimo, né? Mais um placar que eu acertei, a gente vai falar depois do Botafogo aí. Então vai depender muito também, né? Não sei se o técnico também, Mano Menezes, vai usar de novo um time médico. Para a situação do Fluminense, não é o ideal, né? Porque não é mesmo. Se perder pro Bahia, mantém Aí, na zona, afunda e chega sem moral pro jogo contra o Juventude. E se perder pro Juventude, aí a crise agrava a mais classificação ainda. Ali, se perder a classificação pro Juventude, as coisas começam a desandar lá de uma maneira muito drásticas, mas, cara, sei lá, vou seguir do empate também. Empate Fluminense e Bahia aí. Vou botar 1x1, né? Porque sempre sai gol. Mais um empate aí, time do Bahia é forte, né? O ataque, time do Bahia do meio pra frente é muito forte, né? A zaga é muito complicada. E a gente também tem que ver que o Bahia, ele pode ser que jogue um time reserva também pela Copa do Brasil, né? Eu também acho que é um empate também. Então, os dois empates, que é 1x1, 2x2, 3x3? 1x1 também. Os dois 1x1. Então, lembrando que ainda também tem Fluminense na Libertadores. Está um pouquinho longe, ainda são mais 3 jogos pela frente. Mas tem Fluminense na Libertadores, ou seja, o Campeonato Brasileiro tá mal, Copa do Brasil tá mal e vem a Libertadores. Fracassando nesses 2 próximos jogos, como é que chega no jogo da Libertadores, né? Agora vamos falar sobre o Botafogo. Sobe o hino do Glorioso, né? Glorioso que empatou em 1x1 com o time que nós acabamos de falar que foi o Bahia. Placar magro pro que foi o jogo ou era esperado? Eles vão falar que era esperado, até porque os dois acertaram o placar. 1x1, Jorel, foi um resultado franco? Dava pra sair com a vitória o Botafogo. O Botafogo, ele tem um estilo de jogo com muita intensidade, só que o Bahia, ele veio e não sentiu a pressão. Ele deixou o jogo intenso dos dois lados, né? Acho que os dois lados tiveram muita oportunidade de fazer gol, mas como estava jogando em casa, o Botafogo deveria ter tomado mais controle do jogo, né? Só que foi um jogo muito bom, um jogo aberto, não tinha como dizer ali, poderia dizer que o Botafogo poderia ser o favorito por estar jogando em casa, né? Mas só que o Bahia, como a gente tá falando, o time tá bem, o Rogério Ceni tá conseguindo encaixar bem esse time tá redondo. E botou de igual para igual com o Botafogo dentro do Engenhão, né? O Botafogo começou, né, como o Geraldo disse, com um ímpeto muito grande, né? Começou a partida, abriu o placar, foi pra dentro, mostrou que queria ganhar, só que como a gente tá falando, o time do Bahia é um time muito centrado, né? Eu falei antes. O meio de campo do ataque é muito forte, aquele Cauli é um excelente jogador, tá uns tops aí, né? Gols do campeonato também. Palmeiras tentou comprar ele, o Bahia negou. Fez a proposta inicial, né? Bahia negou. Não. Então, quanto vocês querem para vender? Não, a gente não quer vender. Então, isso já mostra como a gente falou no vídeo anterior, a SAF do Bahia veio bem centrada. Everton Ribeiro, né? Craque, jogador aí. É claro, pela idade tá, mas podemos dizer aí que é o melhor meio-campo brasileiro atuando no Brasil nos últimos 10 anos. Sim, de constância. É o Everton Ribeiro. Então, o time é muito redondo. Os alas estão muito bem em velocidade, então o Bahia tá com um time, né, muito encaixado. Eu ainda acho que ponto fraco do Bahia é a zaga, mas se o seu meio e o seu ataque tá jogando bem, a zaga sofre muito pouco perigo. Com certeza. Então jogo complicado, jogo difícil, né? Mas teve 2, também acho que o Botafogo poderia ter chance de sair do vitorioso desse jogo, mas o Bahia
se manteve firme. Já falando do placar contra o Atlético Goianiense, vitória, derrota. O Botafogo tem total condições de passar pelo Atlético Goianiense. Creio que vai ser 2-1. 2-1 pro Botafogo. Eu vou 2-0 Botafogo. Vocês não estão colocando o Atlético que jogou contra o Vasco, então. Sim, porque eu acho que o técnico do Atlético vai poupar. Porque ele... Pro jogo contra o Vasco. Exatamente. O jogo contra o Vasco tá muito aberto. Se o Atlético conseguir fazer um gol ali, a gente sabe que também a pressão da torcida vascaína a favor, ela é muito boa, mas também contra é muito boa, né? Então vai dar um clima assim meio de estável no estádio. Então acho que ele vai tentar, sim, como a gente falou, ir com força total para esse jogo aí contra o Vasco. Não deve tentar criar resultado agora para cima do Botafogo, não. E o Botafogo, por sua vez, lutando pelas cabeças, talvez Tem isso também, pode né? poupar alguns jogadores, mas nem tanto como outros times podem poupar, né? Tem que vencer, né? Tem que vencer. Mas também tá Isso empatado aí. contra o Bahia. Vai jogar lá, tem esse quesito também, Isso né? aí. Joga lá, então é outro que tem que buscar resultado fora de casa. Mas acredito também que o Botafogo, cara, vamos supor que o Botafogo caia na Copa do Brasil, ele vai priorizar o brasileiro. O Atlético Goianiense já não tem muito essa opção, tá lá embaixo. Então ele vai ter que priorizar a Copa do Brasil. É um jogo qualquer agora para o Atlético Goianiense. Basicamente. Se ganhar, ganhou. Se perder, é mais do meio. É uma a menos. Então, placar, Jorel? 2-1. 2-1 Botafogo. 2-0. Botafogo. 2-0 Botafogo. Vamos falar sobre o craque da semana. A gente já finalizou os 4 grandes do Rio. Vamos falar sobre o craque da semana. Eu, particularmente, fico com o Pedro. Pedro, só lembrando aqui, eu queria deixar bem claro aqui, o Pedro é o artilheiro do mundo. Ele não é o artilheiro do Brasileirão, da América, ele é o artilheiro do mundo. Ele tá com 29 gols. Ou seja, se nós colocássemos a chuteira de ouro pra galera desse lado do planeta, hoje seria dele. Ele seria o favorito pra chuteira de ouro. Exatamente. O craque da semana pra você, Jorel? Concordo. Pra mim, acho que... A princípio, acho que nós três vamos falar o mesmo nome. Pra mim, o Pedro também. Fez um excelente jogo, mais um gol em cima do Palmeiras, um jogo difícil. E como a gente vem falando, vai ter eliminatórias e eu quero ver se o Dorival vai deixar o Pedro de fora, né? Tem esse ponto. Quero ver agora. O contestável, né? Tipo assim, não vamos dizer que fez uma excelente partida. Ele fez um gol, deu uma assistência, mas ele foi muito constante. A jogada do... Nem assistência, né? Mas ele... A jogada do segundo gol do Flamengo... Subsistência? Subsistência, né? A jogada do segundo gol do Flamengo, ele pensou, a realidade é essa, Sim. porque quando ele domina a bola no meio campo, ele viu, a gente vê pela câmera que ele viu a Arrascaeta, só que ele tinha 2 jogadores, que era o De La Cruz vindo e o Luiz Araújo passando pela ponta, né? Ele podia muito bem ter tocado ali no Arrascaeta, seria pior, porque o Arrascaeta ia ter que ir para aquele lado ali, não ia ter muita gente favorável para ataque. Ele segura mais um pouco, dá umas 2, 3 passes, serve o De La Cruz. Luiz Araújo também continua no ímpeto, não para, então foi um gol muito bonito. Passe também do De La Cruz sensacional. Luiz Araújo, né, que para hoje a nossa principal função dele é o chute. Acertou um belíssimo chute também, então concordo, o Pedro é excelente. O Pedro é aquele cara que dificilmente a gente vai ver o Pedro perder gols. A realidade é essa. Diferente do Gabigol. Exatamente. O Pedro, se a bola chegar, o Pedro marca, né? Ele é um brocador 2013. Não sei se você vai concordar comigo. Lógico que não tô comparando aqui. Não, exatamente. Eu também no YouTube falando que eu também, eu sou muito fã do brocador também, né? Mas sim, o Pedro, bola chegar, ele vai fazer gol. Ele vai fazer gol. Excelente. Isso aí. VAR da semana, pra gente finalizar o assunto, concordam comigo que foi o lance do Rafael Veiga contra o jogo do Palmeiras e do Flamengo? A entrada que ele deu, se eu não me engano, foi no Luiz Araújo? Pulgar. Foi no Pulgar. Isso. A entrada que ele deu foi a polêmica da semana. Foram 4 cartões a favor do Palmeiras. O juiz não apresentou vermelho ali. Na minha opinião, aquilo ali foi um absurdo, né? Concordo, né? É a jogada, acho que mais emblemática, assim, vamos dizer. Mas aqui no Brasil a gente tem aquela questão do... Vamos dizer, eu acho errado, não concordo, sobre interpretação, né? Aqui no Brasil tem muito isso. O árbitro interpretou de alguma forma ou não interpretou. Eu acho que nisso a gente está muito atrasado, né? Aqui a gente tem que aplicar mais o conceito da regra sobre a falta em si.
Então, eu acho que tem muitos pontos que tem que ser analisado, né? Muitas pessoas disseram, e eu concordei também nesse ponto, de que o Pulgar ele estava sentado, né? A perna dele estava dobrada. E o Veiga não faz o movimento de alavanca, que é Não foi maldade. de perna de cima para baixo. Exatamente, não foi maldade, mas houve a falta. Falta sem querer é falta para falta cartão também. e é falta para vermelho. Então, eu acho que pelo calor do momento do jogo, se ele aplicasse o cartão vermelho, não seria um absurdo. Mas também não achei tão absurdo ele não ter aplicado. Porque Você na acha minha. que foi justo o amarelo? Não é justo e nem injusto, né? Porque, como eu falei aqui, tem muito esse lance de interpretação. O VAR chamou, ele nem foi ver, né? A realidade é essa. Ainda tem isso. Ele aplicou dentro de campo mesmo, ele decidiu. Né? A gente teve depois que o VAR sim chamou ele para olhar o lance. Acredito que se ele fosse olhar, ele talvez poderia dar o vermelho. Mas é a polêmica da semana, né? Não vou, mesmo sendo flamenguista, não vou ser imparcial. Eu não fiquei tão descontente com a não marcação do vermelho. Mas acho que se ele fosse lá, talvez ele daria o vermelho sim. O Jorel concorda também? Concordo. E tudo que ele falou, na minha opinião, foi Muito o claro. que eu falaria também. Vamos agora falar sobre um assunto. Vou tentar até adiantar um pouco sobre esse assunto, porque é polêmico. Nós temos aqui de um lado um flamenguista e do outro lado um vascaíno. Eu vou pedir pro editor subir um pouquinho, mais uma vez, o hino do Flamengo, porque o assunto do momento é o estádio que finalmente vai sair do papel. Não sei se pode ou vai sair. O estádio do Flamengo, o leilão foi feito, o Flamengo foi o único que estava presente no leilão, arremetou, tem acho que 2 dias para quitar o terreno. Tá levantando uma polêmica que aí a gente vai conversar sobre. Eu quero saber de vocês o seguinte: é necessário mais um estádio naquela região? Vou pedir pro editor colocar uma imagem aí que o Sportacular fez, que é exatamente da distância do Maracanã pro possível estádio do Flamengo para São Januário. Só naquela região ali é um raio de mais ou menos 6 km. Bom ponto. Tem necessidade de mais um estádio? O Flamengo podia talvez comprar o Maracanã? A gente sabe que, como eu vou dizer aqui, é o seguinte, o Maracanã não vai parar de ser utilizado. Acho que mesmo com o Flamengo tendo seu estádio, igual teve uma entrevista do Rodolfo Landim, ele falou que o Maracanã vai ser utilizado para jogos da seleção, para shows, mas cara, eu tenho quase certeza absoluta que uma final possível, semifinal e final de Campeonato Carioca nunca vai ser dentro de tanto São Januário quanto dentro do estádio do Flamengo, até porque isso implicaria como uma força muito grande para um dos lados, né? É verdade. Então o Maracanã vai continuar sendo utilizado, claro que como óbvio, não Um lugar neutro para os grandes do Rio. Ali vai ficar 3 estádios muito próximos. Esse foi um levantamento muito bom. Eu, como frequentador de estádio, né, participei várias torcidas organizadas. O problema maior do Rio de Janeiro hoje é a polícia tentar conter. Eu acho que mesmo o Flamengo tendo o estádio ali e o Vasco tendo o estádio também tão próximo, eu acho que eles vão sempre lutar para não acontecer jogos no mesmo dia, porque vai ser muito difícil ter polícia para dividir, né? Sei que jogo em São Januário é jogo de torcida única. Jogo no estádio do Flamengo, possivelmente, jogo de torcida única. Mas a gente sabe que tem todo aquele plantel do governo de... Vai parar planejamento, vai parar as estradas, vai parar tudo. Aquela região ali do gasômetro, ela tá sendo muito modificada, né? No geral, vamos dizer assim. Então, obviamente, se o Flamengo não conseguisse, alguma grande empresa ia pegar aquilo ali, né? Como já sabiam que o Flamengo seria um adversário muito forte, eu acho que elas nem tentaram, mas tinha 2 projetos, se eu não me engano, para shoppings ali e tudo, né? Depois de terminar o Gentileza, fizeram muita coisa ali, tá revitalizando a área lá da Leopoldina também. Sim. Então, acredito sim que pros flamenguistas vai ser muito bom, né? Porque aquele ponto ali de chegada, como a gente aqui, atualmente de São Gonçalo, né? Vai ser muito bom pra gente, porque não que o Maracanã seja ruim, mas tem muita aquela galera que também vem lá da Zona Oeste, região serrana. Vai ficar muito bom, mas a gente vai ter que ver como é que vai ficar a questão do trânsito ali, né? Porque um estádio naquela região ali É muito complicado. vai parar tudo. Jorel? E a galera até já atualizou o Google Maps, né? Não saiu nem do papel, mas o Flamenguista Google fogo. Maps já tá atualizado lá. Se botar gasômetro lá, já aparece o estádio do Flamengo, né? Exatamente. Eu acho que, como vascaíno, a gente tá com o São Januário para ser reformado também.
eu também acho que o Flamengo, por ter uma torcida muito grande, não deveria depender de Maracanã, ter o seu próprio estádio. Sim. Isso vai ser bom pro Rio de Janeiro em si, né? Porque a revitalização que vai ter naquela área ali tem isso também. vai ficar uma urbanização que vai levar uma melhoria para a cidade também. É que inclusive estava abandonado na realidade. Isso aí. O centro do Rio hoje em dia tá morto. Muito morto. Então ali tem toda essa estrutura, o planejamento que o governo está fazendo para aquela área, vai ser um ganho para a sociedade, para o Rio de Janeiro, e né? vão ter centros comerciais também, né? Não só o estádio. Exatamente. Não, não. O estádio. Flamengo Tem quer projeto adaptar... de Minha Casa Minha Vida, Não, tem Querem fazer um centro comercial mesmo de shopping para lojas e tal, né? Fazer a cidade do Samba 2, né? Pra Exatamente. série, Então, Série A, né? Revitalizando também ali, se eu não me engano, a Quadra da Tijuca, né? Uhum. E em frente também, já tá tendo uma obra ali, eu não tenho certeza do que é, mas eu acho que deve ser alguma coisa ali da rodoviária, que eu lembro que eles tinham falado que ia aumentar, né? Então aquela área ali tá recebendo uma revitalização boa, revitalização né? boa. E com isso a gente tá falando do Maracanã. O Maracanã, queira ou não, vai ficar mais em uso do Fluminense. Essa, sinceramente, é a minha preocupação. Vai ser abandonado, conversou, né? Vai ficar meio abandonado, porque a torcida do Fluminense Não tem comparecido, né? não tem comparecido em momento algum. A gente vê jogos da Libertadores que não dá nem 40, 50 mil torcedor no estádio e é jogo importante, né? Mas também o projeto do Flamengo é pra 2019, né? Temos 5 anos ainda. Não Isso aí, sei 2029, se... 2029, isso. Não sei como é que tá o projeto do Vasco sobre a revitalização do estádio dele lá, né? Pra 2027. 27, Isso, então. Como é? Então acho que a mercê do Fluminense é meio perigoso mesmo. Eu acho que até... Tem que ver como é que vai ficar esse esquema do estádio do Vasco. Eu acho que até pro Vasco seria uma boa também entrar nessa concessão aí, né? Se o Flamengo realmente sair, pro Vasco também. Vamos ver como é que vai ficar o projeto lá de São Januário. Enquanto tiver em construção São Januário, exatamente, porque realmente já é uma tem boa. uma estimativa de público que vai caber lá. A princípio, São Januário tava para 45 mil a 50 mil. Então é melhor ficar com Só que Pedrinho já tá vendo lá com o arquiteto pra Porque o Maracanã subir mesmo, pouco. hoje a gente sabe é 60 mil, né? Então, se o Vasco botar 45 mil, acho que deve ficar... Vai ter jogos sim, como a gente falou, né? No Maracanã, óbvio, vai brigar por uma concessão, não sei se vai ser tão válido. Mas eu creio que esse estádio de São Januário vai chegar a 55. Eu acredito também que suba um pouquinho, ainda mais com o investimento que o Vasco da Gama tá fazendo. Bacana. Isso aí. Mas assim, volto a dizer, é uma quilometragem, né? Um perímetro ali muito curto, a distância do Maracanã para São Januário, para o estádio do Flamengo. O trânsito vai ficar muito pesado, porque a Brasil, linha vermelha, linha amarela, já é complicado em dia natural, ainda mais com o estádio ali. Mas finalizando o assunto, vamos falar agora sobre Olimpíadas. Seleção brasileira mais uma vez fracassou. Marta deu uma entrada desnecessaríssima na jogadora espanhola, foi expulsa e o Brasil mais uma vez sofreu uma derrota com mais um golaço no final do jogo. O que houve com a seleção brasileira, Julião? Eu acredito que nessas Olimpíadas aí, quem tá perdendo tá se dando bem, né? Porque o Brasil perdeu duas e ainda passou bem. Ainda passou. Aí bem não, mas passou. Loucura, né? A Marta ali, realmente, acho que ela tá em final de carreira, acho que ela tá querendo ir para as Olimpíadas como karateca, taekwondo, algo do tipo agora, né? Porque aquela voadora ali, desnecessária, como você bem falou, é loucura aquilo ali. Sem necessidade nenhuma, né? Creio que não foi na maldade, porque não é do feitio dela de fazer essas entradas duras, né? É uma jogadora que todos nós amamos, até no meio delas lá, creio que todo mundo gosta, não é uma jogadora marrenta, né? A líder ali, né? E acho que foi uma fatalidade aquilo ali. Mas é isso aí, bola pra frente agora, o Brasil tá classificado, é levantar a cabeça e vambora, né? Eu também acredito que não tenha feito na maldade, né? Muitas pessoas falaram que, pelo esquema tático que o técnico priorizou, a Marta ela tava fazendo um papel muito defensivo, né? Talvez não era... se ela não tivesse dela, né? tão ali na defensiva, ela não teria aquela jogada, aquele embate. Eu acho que foi uma infelicidade mesmo e ela
ela até ficou meio chocada. Eu acho que, tipo assim, cara, vamos lá. Sensibilização tem que acontecer, mas o jogador tem que saber que ele fez a falta. Ele errou. Ele errou. A forma que ela ficou Ela ali, chorou, ela ficou desamparada. Eu não sei se ela ficou desamparada. Pareceu que ela ficou desamparada pela marcação do cartão vermelho. Foi óbvio, né? Foi óbvio. A mulher dá uma cabeçada na bola. Eu acho que ela não esperou, na minha realidade, eu acho que ela não esperou que a atleta fosse de cabeça naquela bola, fosse tentar dominar no peito, algo do tipo, dar uma escorada. Mas eu acho que até uma voadora se pegasse, vamos dizer, na barriga ou no peito, seria perigoso. seria pra vermelho. Então ela errou. Né, errou, é uma grande jogadora, óbvio, isso a gente não tem que falar. E não tem nem como falar que ela foi chutar a bola, que errou, ela foi de sola, né? Exatamente. E era uma derrota já esperada também, porque a seleção da Espanha é a seleção atual campeã do mundo. Só que, cara, eu acho que até a situação dessa expulsão, o Brasil tava bem. O Brasil teve chances, teve uma cortada na trave, se eu não me engano, né? A Ludmilla é uma jogadora de muita imposição física, né? Temos jogadoras novas aí que podem fazer a diferença, então acho que como a Jana falou, bola pra frente, levantar a cabeça e tem que entrar pra esse próximo jogo pra dar o sangue final, entendeu? Então é isso aí, vamos pra frente. Falando só pra gente finalizar esse assunto de Olimpíadas, a Rebeca Andrade, a menina brasileira, levou a medalha de prata e era esperado que, na verdade não sei se era tão esperado a medalha de ouro, só que ela levou a medalha de prata. Então, podemos dizer que é a maior alegria da Olimpíadas até então? Com certeza. A Rebeca Andrade, como você tá falando, né? Foi uma medalha de prata esperada, mas a medalha de ouro ali para tirar a Simone do ouro é só difícil. Se ela errar mesmo, né? A gente vê que foi a primeira vez que as câmeras ali pegam a Simone com uma cara não muito boa ali, com uma pressão no rosto que você vê, pô, posso perder. Foi a primeira vez, né? Ficou pressionada e realmente ela ficou, mesmo pressionada, ela aguentou a pressão e foi pra cima. Sim. Não se abalou com isso, né? E a gente observa que vai ter mais 3, 4 provas aí entre as duas. A Rebeca tem total condições de pegar a prata e quem sabe aí um erro individual aí da Simone que tire ponto dela e a Rebeca sai com esse ouro tão esperado pro Brasil, né? Eu também acredito sim que Rebeca Andrade, claro, conheço, né? Atleta do Flamengo. O Flamengo investe muito no atletismo, né? Parabéns, Rebeca. A Simone era muito técnica, né, cara? Exerce a técnica. Porque a gente sabe que o Brasil a gente gosta muito de inovar. Então ela é muito técnica, né? Então, indispensável também, grande atleta, história bacaníssima. E é isso aí, como o Joga falou, temos mais medalhas aí. Vamos pra frente ver se a Rebeca consegue pescar mais alguma coisa. Bom, a Olimpíadas continua rolando, Medina também tá arrebentando, teve uma polêmica com o juiz que nós vamos trazer isso mais pra frente, porque ainda tá nessa discussão sobre o que tá acontecendo com o juiz, enfim. Eu quero agradecer a todos vocês que ficaram até o final. Só uma coisinha, eu vou pegar uma coisinha aqui que não sei se foi pra me sacanear não, mas olha aqui, ó, o que trouxeram aqui hoje... Só pra deixar claro, Bangu, isso aqui não foi ideia minha, tá? Olha aqui, ó. Tá até segurando, pô. Trouxeram a camisa do América Futebol Clube aqui pra me sacanear. Bangu, tô aguardando a camisa, tá? Não sei se esse vídeo vai chegar a vocês, mas com fé eu tenho certeza que vocês vão assistir e vão trazer a camisa do Bangu pra finalmente isso aqui ficar lá no cantinho, isolado. Botar uma briga acirrada aí, né? Pô, tem que tirar isso aqui, pô. Pera aí, aqui atrás tá tranquilo. Flamengo... Vasco, Fluminense, ali no cantinho, Botafogo. Mas, pô, Bangu, me ajuda a te ajudar também, né? Quero agradecer a todos vocês que ficaram aqui. Muito obrigado pela sua audiência em mais uma programação. E te espero aqui na segunda-feira no Esportacular. Jorel, muito obrigado, Jorel. Obrigado, Brendo. Obrigado, galera. Obrigado, Brasil aí. Tamo junto e é isso. Luizinho, muito obrigado. Valeu, galera. Tamo junto. Ó, Santiago Mulambeu vem aí e acompanha a gente aí pros próximos detalhes. Gente, mais uma vez, muito obrigado para vocês que ficaram aqui durante esses 40, 45 minutos. E até o próximo programa Esportacular. Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau!